O que é capelania? Isso nós iremos estudar. O que ela representa na igreja e o que ela representa na sociedade. Jesus usa aqui este ensinamento para nos mostrar a veracidade, a realidade da responsabilidade de ajudar alguém. Não esqueça que o que nós fazemos no mundo natural tem uma interferência no mundo espiritual. Preste atenção aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os judeus lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos meus, a mim o fizeste. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós fazemos o bem a alguém, sabe de uma coisa? No reino espiritual, Jesus recebe como se estivéssemos fazendo a Ele. Quando nós nos preocupamos, quando nós investimos no enfermo, quando nós vamos visitar o enfermo, quando nós vamos ajudar o estrangeiro, quando nós vamos aqui visitar os que estão presos, Jesus Cristo nos recompensa. No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, no versículo 37, conta-nos esta história maravilhosa. Isso aqui todos nós conhecemos. A parábola do samaritano, que recebe o nome de bom samaritano. Por que ele recebe o nome? Porque, veja bem, Jesus Cristo conta-nos uma parábola, uma metáfora, para que nós possamos também compreender o que ele queria nos falar. Preste atenção isso aqui, nesta introdução. Vinha um certo cidadão andando na rua normalmente, quando de repente os ladrões olharam, saquearam-lhe todos os bens, saquearam-lhe tudo que ele tinha. E de repente, ainda como se não bastasse, ainda bateram naquele homem, deixaram no caminho quase morto. A Bíblia Sagrada diz que deixaram quase morto. De repente, passa o levita, não faz nada. Passa um sacerdote, também não faz nada. Aí passa um samaritano, que era o mais improvável de fazer alguma coisa. Era o que não tinha a menor possibilidade de fazer alguma coisa, mas foi o que fez. Olha que coisa linda. Saber fazer o bem deveria ser uma qualidade inerente ao cristão. O problema, deixado por Jesus Cristo agora, nós sabemos. Se você quer fazer, então você pode fazer. Veja o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, no versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós vemos muitas pessoas ser disciplinadas, muitas pessoas ser exortadas por muitas coisas. Mas ninguém é disciplinado por não fazer o bem. Por estar vendo o seu irmão em situações deprimentes. Está vendo o seu irmão numa situação de decadência. Aquele ofertante que já está um tempo sem ofertar, sabe, na igreja. Aquele dizimista que já está um tempo sem dar o dízimo e você às vezes não sabe por quê. Muito só faz julgar. Mas presta atenção.
é um bem que nós sabemos fazer e não fazemos, estamos cometendo pecado. Então, se você quer, você sabe fazer. Presta atenção aqui, naquela parábola do bom samaritano que nós falamos. Olha o que acontece. A parábola do bom samaritano exemplifica bem esta situação. O homem necessitado, o faminto, o sedento, o nu, o doente, o sem teto, o preso. O sacerdote representa a igreja institucionalizada. Sabe aquela igreja que só se preocupa com seus prédios? Aquela igreja que só se preocupa com as suas apresentações de qualidade? Aquele pastor, aquele líder que se preocupa em juntar tesouro porque quer apresentar o melhor prédio, o melhor edifício, quer ter a melhor filmagem, quer ter a melhor qualidade e não está preocupado com as vidas. Tem conhecimento da palavra? Tem. Está oferecendo sacrifício diante de Deus? Está. Está no altar? Está. Mas não tem a menor preocupação com o seu próximo. Pode estar alguém ali no caminho, pode alguém estar como morto, mas ele não tem a menor preocupação. Agora, olha outra coisa. O levita representa o crente institucionalizado. Preocupado demais com a sua gestão administrativa, preocupado demais consigo mesmo e com seus cargos. É aquele crente que não está nem aí para ninguém, desde que ele tire vantagem. É aquele crente que está preocupado demais com a sua reputação em si e com isto é capaz de prejudicar, de pisar em cima de alguém, é capaz de fechar os olhos ao necessitado. É aquele crente que diz, antes do seu, preciso salvar o meu. É aquele crente que não tem preocupação com ninguém. É ele. As demais coisas é se sobrar tempo. Existem pessoas assim. É um adorador? É um adorador. É um buscador de Deus? É um buscador. Sabe a voz de Deus? Conhece. Mas não tem a menor preocupação com ninguém. Este tipo de pessoas também está dentro da igreja. Deixa eu te contar uma coisa aqui interessante. Existia um certo pastor em uma certa cidade. Como nós estamos aqui na internet, e muitas pessoas irão ouvir essas nossas aulas, então não iremos citar nome para que para que não venha causar nenhum tipo de celeuma. Pois bem, existia um certo pastor de uma grande igreja. E nesse dia o culto termina um pouco tarde. Ele manda sua esposa ir para casa com seus filhos e ele fica atendendo algumas pessoas no seu gabinete. Quando já é por volta de 1h30 da madrugada, ele decide agora ir embora. Fecha a igreja, só que antes de ele chegar na sua casa, ou antes de ele chegar no seu apartamento, ele passava por uma praça, uma grande praça. Nesta praça existiam 2 tipos de pessoas naquele horário. As prostitutas e do outro lado existiam os homossexuais. Do lado que ele passava era o lado onde ficavam as prostitutas. E ele estava indo tranquilo, quando de repente uma mulher grita, pastor, pastor! Ele dá aquela olhada assim, ó, de rabo de olho e ó, vai embora. Apressa os passos, vai mais rápido para casa. Quando ele chega na sua casa, a esposa percebe a sua inquietação e diz assim, o que aconteceu? O que houve? Aí o seu esposo já diz, o pastor fala assim, não, minha filha, não houve nada, eu não tenho culpa. Imagina o que Satanás preparou para mim agora. E ela disse, o que foi? Eu vinha passando ali, e naquela passagem uma mulher gritou por mim, pastor, pastor, sabia até que eu era pastor. E a esposa perguntou, o que você fez?
E ele disse, não, eu saí, rapidinho. A esposa disse, você não parou para perguntar o que ela queria? Não, uma mulher da vida, naquele horário, só queria alguma coisa assim. E ela disse, não, se apronte aí, vamos lá. Vamos saber o que ela queria. E o pastor todo desconcertado, e foi. Nisso já tinha se passado em torno de quase 1 hora da sua passagem ali. E quando aquele pastor vem se aproximando com a sua esposa, naquela pracinha existia um segundo andar, onde eles subiam para cometer seus atos ilícitos, suas relações sexuais. E de repente, o pastor começa a observar que agora tem uma aglomeração de pessoas ali, várias pessoas naquela localidade. E uma das moças chega e diz, o senhor é o pastor que passou aqui há pouco tempo? E ele diz, sim, sou eu, foi eu que passei aqui. E ela diz, pastor, suba ali, vai lá em cima ver. O pastor foi. Quando chegou lá, aquela moça que tinha clamado, que tinha gritado, pastor, tinha cortado seus pulsos, tinha se matado. Sabe? Aquela outra amiga dela veio, quando o pastor vinha descendo aquelas escadas, cabisbaixo. A amiga dela olhou para ele, nos olhos dele, e disse, está vendo, pastor, o que você fez? Você está vendo, pastor? A culpa é sua. O senhor sabe o que essa minha amiga disse antes de o senhor passar? Ela disse, Senhor Deus, se tu mandar um homem aqui ungido teu, eu vou me reconciliar e eu vou voltar para tua casa e nunca mais eu vou cometer esses atos. Sabe o que o senhor fez, pastor? O senhor correu, preocupado demais consigo. O senhor correu e o senhor matou a minha amiga. É isso que acontece quando muitas pessoas estão preocupadas demais com a sua gestão, preocupado demais. Não, o senhor parar aí, o que os vizinhos vão dizer? Não, tem tanta gente aí nos blocos me olhando, tem tanta gente nos apartamentos me olhando, eu não estou vendo ninguém, mas de repente alguém está me vendo. Não se preocupe com isso. Se Deus estiver no controle, Ele vai cuidar de tudo. Jesus Cristo Ele vivia com os pecadores. Ele veio, foi justamente para os pecadores. Pois bem, e o samaritano representa o cristão comprometido, preocupado em servir ao próximo, um verdadeiro capelão, sem nome, sem cargo e sem salário. Aquele homem estava lá no meio do caminho, quase morto. De repente, apareceu aquele outro cidadão samaritano, o colocou no seu animal e levou à hospedaria. Eu quero abrir aqui um adendo para você. Aquele samaritano era a última esperança para aquele rapaz, para aquele cidadão que foi pego pelos marginais. Você, isso é profético para você. Você pode ser a última esperança de alguém. Por isso que você está neste curso, para se capacitar, para exercer esse trabalho, este ministério de capelania com muita audácia, com muita coragem, com muita intrepidez. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Nós estamos no curso, mas você pode dizer um amém? Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João, capítulo 3, versículo 17.